Gente, a nossa convidada já chegou, que maravilha. Peraí, prof, eu já lhe aceito. Tô só colocando aqui a nossa notícia, prosa em movimento com a prof. Eli Carvalho. Fixar. Vamos lá. O pessoal tá chegando, a Laina e a Veríssima já estão por aqui. Gente, boa noite para vocês. Ê, que beleza! Boa noite, professora. Como é que você tá? Saudade de você. Ah, saudade também. Ó, a minha produção todinha é pra você, ó. Tem a gravatinha Obrigada. africana. Ai, A delícia. Veríssima já tá por aqui. Boa noite, mestra. Boa noite pra você. Boa noite, Veríssima. Boa noite, Jô. Boa noite, Laina. Pois é, o pessoal tá chegando. Vamos só dar um tempinho, Oi, enquanto Eliane. algumas pessoas entram. Estão chegando aí. Gente, eu tava aproveitar e compartilhar com vocês. Eu tava comentando com a professora Erli toda live que eu tô fazendo às quartas-feiras, que chama Prosa em Movimento, que é justamente isso. É uma coisa que está, enfim, acontecendo, né? E fiquei nervoso para hoje, assim, tava normal, o dia quando deu 7h50, 10 minutos antes de começar, eu comecei a sentir o nervosismo, não sei se era ansiedade, mas enfim, é uma pessoa que eu admiro muito e que eu tenho um grande prazer de compartilhar uma amizade, é quem eu agradeço por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje conversando com a gente, falando sobre a vida. Professora, então, vamos começar. Quero desejar uma excelente noite e agradecer você por ter aceito esse convite para estar aqui falando com a gente. Nós que agradecemos, né, a possibilidade de poder bater essa prosa, porque nesse tempo de pandemia, que a gente fica muito só, a gente precisa muito desses encontros para poder estender um pouco daquilo que nós estamos vivendo, né, as emoções que estão assim a mil por hora. Interessante que esse momento parece muito com Alcântara, né? A gente sempre falava para todas as pessoas que foram a Alcântara através do projeto Alma, dizíamos assim: quando você chegar em Alcântara, você vai verificar que tudo lá é muito intenso. Se você está com vontade de chorar, é muita vontade. Se está sentindo dor, é muita dor. Se está com vontade de sorrir é muito grande, tudo lá é muito intenso, né? Então, esse tempo de pandemia vamos fazer uma analogia com Alcântara, tudo é muito intenso, né? E nós precisamos desses momentos de prosa, né? Ainda mais em movimento, né? Para poder dinamizar um pouco essa experiência pessoal de cada pessoa e depois trazer para o social o que estamos pensando, o que estamos vivendo, né? Então, eu que agradeço assim, imensamente a possibilidade de estar aqui com você e com esse povo maravilhoso. Veríssimo, diretamente da chácara, né? Lá no mato, né? Ela agora é uma mulher campesina também. E esse povo lindo que estão entrando aí. Coisas da pandemia, né? Esse momento a gente fica mudando, enfim, cada um do seu lugar, tentando ver de que forma sobrevive a esse momento. Professor, eu vou só lhe pedir licença rapidinho aqui para me encaminhar essa nossa live para as pessoas poderem vir assistir, porque para mim é um momento muito especial, porque, enfim, estou conversando, já estamos há quase mais de um ano sem nos vermos, é bastante tempo, e eu quero aproveitar o máximo possível e quero que as pessoas compartilhem dessa experiência que nós vamos ter, que é esse nosso bate-papo aqui. E para a gente começar essa nossa conversa, eu queria fazer um trato com você. Sempre que a gente é chamado para conversar, para dar entrevistas, para, enfim, nós que somos do movimento negro, porque já eu vou falar sobre isso, a gente é chamado para falar sobre as tragédias que abatem sobre nós, que somos negros e negras. E hoje, aproveitando que nós estamos baixo a mais uma tragédia humana, que é a pandemia, passando por mais uma tragédia humana, que é, enfim, essa constante violência que se abate sobre a população negra, queria aliviar um pouquinho esse nosso momento e que a nossa negritude fique aqui apenas em exibição para que as pessoas admirem a nossa negritude. E eu queria que nós conversáramos sobre outra coisa, né? Nós conhecemos muito a Irli professora, a Irli militante,
Mas eu queria falar sobre a Erli, que foi criança um dia, a Erli que nasceu no interior, a Erli que brincou na lama, brincou na areia, brincou na terra. E eu queria que a gente começasse falando, claro que a gente vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória na militância negra, mas eu queria que a gente voltasse um pouquinho no tempo. Eu sempre brinco com os nossos convidados e as nossas convidadas que vêm aqui, para a gente começar primeiro lá do começo, mas do começo das pessoas, né? Como é que era esse início, porque agora eu vou lhe apresentar para as pessoas que estão aqui. Você atualmente é professora, é coordenadora do curso de pedagogia da UFMA, é professora desde 2009, está no mestrado agora em educação da UFMA de Imperatriz, e é com muito orgulho, eu posso dizer isso, a nossa presidenta do Centro de Cultura Negra Negro Cosme. Então, com esse breve currículo, que, gente, o Lattes dela é uma coisa absurda, mas ela é muito maior que aquele Lattes, ela é muito mais intensa que aquele currículo Lattes que ela tem. E então hoje é o dia de quem conhece a professora Erli, professora, a professora Erli, presidenta do Centro de Cultura Negra Negro Cosme. Vamos conhecer a Erli, mulher humana, que foi criança, que nasceu no interior do Maranhão. E era sobre isso que eu queria que você começasse a falar, professora. Onde é que você nasceu? Quem são os seus pais? Onde é que você brincava na terra? Fale um pouquinho para a gente sobre isso. Então, primeiro vamos pedir permissão aos nossos ancestrais, né, para esse momento, porque de qualquer forma nós vamos precisar dessa força para poder falar um pouco desse Lattes aí que o Miguel está pontuando, né? Então, meu pai, Domingos, bispo de Souza, ele é falecido, era assim o grande amor da minha vida, né? A minha paixão. Eu até penso que a minha mãe tinha ciúme da nossa relação, né? A minha mãe, Antônia Costa de Souza, tem 87 anos, uma mulher guerreira, lutadora. Muitas das coisas que eu tenho vivido, eu me inspiro no silêncio dela, na resignação, na maneira como ela pensa a vida e como ela encarou, são as lembranças nossas de infância. Eu nasci em Governador Acha, no interior do Maranhão, e depois desse momento de nascitura, logo nós viemos aqui para Imperatriz, estivemos um pouco ali no Goiás, antigo Goiás, hoje é Tocantins, próximo ali de Vanderlândia, e regressamos para Imperatriz. Então, a minha vida praticamente é Imperatriz, fora as saidinhas que fazemos para vários lugares do país e também para o Paraguai. Tivemos 6 anos indo ao Paraguai, todo janeiro e julho, uma experiência assim fantástica que já foi na fase adulta, né? Talvez a minha adolescência eu tenha vivido muito no Paraguai. Mas a minha infância, ela foi entre essas terras do chão, esse chão batido, as experiências de brincar com as vizinhas, de fazer casinha, de ser professora, de estar no quintal, aquele quintal que tinha a cana que a gente descascava, que a gente chupava, fazia muito barulho, né? Por esse momento de experimentar algo doce na vida, mas também tinha a pimenta malagueta, né? Que na sofrência a gente se misturava com ela para sentir o ardor e depois jogar açúcar por cima. E era uma experiência assim muito de criança. E eu lembro muito que a minha mãe, ela tinha sempre a casa muito bem limpinha, aquele chão batido, aí ela varria, jogava água, né, que chama de aguar. E depois disso, as experiências de vivenciar todos esses momentos de organização das experiências de brincadeira dentro desse quintal. Era o nosso quintal de casa, era o espaço que nos fazia, que é mais forte na minha lembrança. E de várias casas, né? Mas sempre o mesmo tom de pensar as coisas simples, de pegar aquelas melão São Caetano do mato e fazer os bois, de pegar outras frutinhas e fazer os animais todos. Então, era muito esse o nosso brincar. Eu lembro de uma única boneca que eu tive na vida. Era uma boneca quase do meu tamanho,
E eu ficava em cima do banquinho e colocava ela ali ao meu lado para dizer que nós éramos do mesmo tamanho. Mas eu não lembro de outro brinquedo assim, a não ser aqueles que nós fazíamos com a nossa própria natureza, com aquilo que estava posto ali. Então, essa Erli que brincava, era muito tímida, mas que brincava correndo em cima de troncos de árvores que tinha num terreno baldio ao lado da nossa casa. Da Erli que se espelhava numa professora que parecia uma santa Nossa Senhora de Fátima na vida, e que ela foi muito forte, né? Aqueles olhos azuis dela me lembram ainda fortemente esse processo de alfabetização que nós tivemos no início da nossa infância. Nossa, como é bom ouvir isso, né? Que a gente percebe que essa mulher é humana como a gente, que brincou com, com animais feitos de melão São Caetano. Essa realmente é uma memória muito bacana. E a ideia de trazer essas memórias, profa, é justamente para as pessoas não verem que nós somos de ferro. As pessoas têm muito essa ideia de que as pessoas negras elas têm, enfim, uma face muito dura, porque a gente precisa mostrar essa face firme, essa face resistente, e acaba apagando essas memórias boas. Você falou uma coisa que para mim é muito forte na sua figura, para mim assim, a idealização de professor. Né? Eu queria que você falasse como que era nessa sua infância a sua relação com a escola, para que a partir daí a gente possa entender como é que nós chegamos enfim, na graduação e depois se tornar professora. Como que era essa sua relação na sua infância e adolescência com a escola? Como que era? A nossa escola, ela era na casa da professora, e nós levávamos o nosso banco, era chamado de tamborete, que era um banco assim com couro em cima, e nós levávamos para a casa dela, e lá ela tinha uma mesa comprida, e a gente sentava ali, e ela começava a trabalhar conosco a carta de ABC, depois a cartilha, naquele processo de pegar uma folha de papel em branco, furar um buraco no centro da folha e mostrando as letras, e nós irmos dizendo qual era a letra. Agora, a lembrança triste desse momento é a palmatória, né? Porque as minhas colegas tinham dificuldade de saber as contas, né? A matemática, a soma, e eu respondia e tinha que bater na mão delas, né? Então era muito difícil aquele momento de pegar a palmatória com furo no meio e puxar na mão da colega, mas se não fizesse era o contrário, a professora fazia isso. Então as minhas mãos foram celeiro desse trauma de pegar muita palmatória, né? Para poder não fazer com o outro, eu segurava. Então, isso é muito forte, porque eu creio que hoje também muito da minha história está muito nisso, de ao invés de ir ao enfrentamento, eu me seguro, né? E dentro desse processo eu me sacrifico, né? Para que as coisas andem, para que a história aconteça. E algo muito sério na minha infância que eu lembro é que o meu pai ele ia para o mato pegar aquelas cangalhas, a árvore, né? Que é feita uma cangalha, para poder fazer cangalha para colocar nos animais, para viver aquele processo todo. Ele era carroceiro na época, e aqui em Imperatriz tinha muitas chuvas torrentes, né? E era vendaval mesmo, e aquelas torradas de chuva eu lembro, e eu ficava encolhidinha no canto chorando, dizendo que meu pai tinha que chegar logo, porque meu pai não podia morrer, que eu não podia ficar só, e a minha mãe brigando, porque ela dizia, ele vai chegar, não precisa ficar nessa agonia, mas era uma agonia tão grande, né, um medo tão grande. E eu hoje, mulher, sou muito, penso muito dentro dessa perspectiva de Ansan, a mulher dos trovões, né, da chuva, do vento, daquela que está ali. Mas na minha infância foi muito duro perceber essa minha relação com esse medo de meu pai não voltar para casa. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro que já na adolescência, vindo para o colégio Graça Aranha,
eu vinha debaixo de chuva, né, correndo, assim, pulando, uma perna na frente, outra atrás, né, fazendo aquele movimento para a aula, em momentos de chuva, né, e chegava, levávamos outra roupa, chegávamos lá na escola, trocávamos e para poder assistir a aula. Mas a chuva ela é muito forte, ela é muito viva, ela é muito presente na minha vida como algo muito bom, né? Mas a infância me trouxe tanto esse medo da chuva, né, como depois essa leveza da chuva, como aquela que lava, aquela que rega, aquela que traz energia, né? Então, a minha experiência com a professora foi assim muito cruel e eu penso que desde cedo, eu fui professora muito cedo, né? E eu já trouxe o contrário. Já que eu fui tratada assim, eu vou tratar diferente. É o que eu tento fazer nas minhas aulas, nos encontros enquanto professora, né? Durante a vida toda. Sempre fui pensada como um jeito diferente de trabalhar. Que É isso. bonito. É bom a gente ver pessoas que, enfim, apesar de terem provado de um pouco da amargura, preferem oferecer o doce mais na frente. E acho que você é um exemplo muito disso. Eu quero aproveitar e compartilhar também o carinho das pessoas que estão aqui assistindo a gente com você. A Daniela comentou aqui, Erli Rainha, deixa eu ver quem mais, tem mais gente comentando aqui. Tem muita gente assistindo a gente do Centro de Cultura Negra, a Kézia dizendo que chegou, a Daniela escreveu novamente, a professora Erli fala de forma poética da infância de luta e resistência. O John escreve, Erli sempre poética. A Mari Ramos, Erli é inspiração. Concordo. A Sônia, admiração e orgulho da Dandara do Maranhão. Elite, passei por tudo isso também, acho que falando sobre a relação com a professora, né, do bolo, que é chamado de bolo na palmatória, ela fala que isso é um trauma mesmo. A Sônia, que bacana prestigiar vocês dois juntos. Ah, eu que agradeço por a sua presença aqui. Enfim, isso é um pouco do carinho das pessoas que estão aqui nos assistindo para, enfim, nesse momento que eu agradeço a todos por estarem aqui conosco. E por incrível que pareça, prof, cheguei a ser torturado por palmatória quando eu estudava no interior. Foi pouco tempo, 2 anos, eu acho, depois que eu entrei na escola, e eu concordo com você que é uma experiência muito traumática, porque a gente aprende a temer o professor. Em vez da gente ter esse carinho, esse afeto, a gente aprende a ter medo. E aí você falou que você começou muito cedo na docência, né? A trabalhar muito cedo. Aí nós falamos da sua relação da sua infância, da sua relação com a escola. E eu queria que você falasse como é que foi, então, a partir do ensino médio, que já começa a delinear esses rumos para ser professora. Como é que começa? De onde é que surge esse gosto para ser professora, assim? Onde é que você começa a se entender enquanto professora? Eu estou vendo aqui que a minha cunhada está presente, né? Valmilene, a Milinha, Bem-vinda. lá de Dom Eliseu, no Pará. Foi um lugar que eu vivi uma experiência com professora assim fantástica e ela foi minha aluna, né? E foi muito incrível porque inicialmente na infância eu já trazia esses traços de ficar trabalhando com as crianças minhas vizinhas, né, amigas da época. Levava vários cadernos para elas fazerem as atividades, eu corrigia e dizia que estava certo, estava errado. E depois, quando eu fiquei estudando no ensino fundamental, eu lembro que eu era líder da sala e os meninos diziam, inclusive o Luiz Carlos, né, que trabalhou na Mirante muito tempo, estudou comigo, eles Lito é muito inteligente. Mas assim, eu era a mulher negra, né? Então, negra, naquela época era muito difícil ser negra, porque era feia, a magricela, que eu era extremamente magricela, era muitas coisas para a gente poder conviver naquele momento. Nós tínhamos disciplinas de cuidado de casa. Uma grande amiga minha que perdeu um filho há 10 dias atrás, ela foi minha professora de me ensinar a fazer pudim. A nossa turma como um todo, a gente tinha ali no Polivalente, o Nascimento de Moraes, né? Essa cozinha, esse jeito de pensar a vida doméstica, porque a mulher era trabalhada para isso, né? Agora já nos finais dos anos 70. E depois dessa experiência, eu fui
ser vocacionada. E como vocacionada, um certo dia a irmã Neves, em memória também, ela disse assim: Erli, eu penso que a tua vocação é ser professora. Antes de ser o que for, né, é ser professora. Então, eu vou te levar para fazer uma matrícula lá no Graça Aranha. Aí ela foi a primeira turma de magistério. E foi uma experiência rica, porque nós tínhamos como professora a Conceição Formiga, que trabalhava língua portuguesa. E o primeiro ano ela trabalhou, né, com esse livro, nós não tínhamos, porque nossas condições financeiras não nos permitiam. Depois fiquei um ano no convento, lá em Carolina, que era com as irmãs beneditinas da Divina Providência, ora est labora, né? Oração e trabalho era a nossa vida, em meio a tantas situações, né? Que é uma outra história, um grande livro para ser escrito. E eu volto no último ano, em 83, para concluir o meu magistério lá no Graça Aranha. Então, como sempre, nós ficávamos em salas pequenininhas, em todo aquele espaço que era grande, mas para o magistério era aquele espaço espremido, né? Pequeno, tipo assim, próprio para essa experiência que seria ser normalista, como meu pai me chamava, né? E é incrível que essa minha experiência de matemática, ela foi muito forte, que eu cheguei ao magistério, terminei, e meu pai dizia assim: minha filha, como é que você é uma normalista e você não sabe fazer conta? Eu tenho apenas o quarto ano primário, né? E faço conta melhor do que você. Eu costumo dizer, hoje, com quase 3 doutorados, né? O que é que meu pai não diria? Meu Deus, minha filha, você é uma doutora e continua sem saber fazer conta, né? Então, assim, é muito traumático essa experiência da educação matemática, mas eu vivi uma experiência de 96, 97, 98 com oficinas pedagógicas em Imperatriz, né? Eu era servidora do Estado e teve essa experiência e eu fiquei um tempo como coordenadora. Então, a matemática foi tendo um outro olhar, porque a educação matemática, ela respeita o que você sabe, né? O que você traz de casa como saber, né? Então, ela permite que você conte 2 mais 3, você coloque os dedos e conte e diga o resultado. Então, me acalmou bastante viver esse momento, né? De pensar a educação matemática como algo que estava muito presente na minha vida. Mas aí depois, ainda no Graça Aranha, eu comecei a fazer uma experiência na escola Dom Marcelino, com a Izinha, Gorete, Graça Belisário, Nilzélia, que é uma grande família, que estamos ainda juntos e juntas, né, através do grupo de jovens São José do Egito. Nós éramos jovens, Veríssima está nesse grupo, né? Tínhamos 15 anos nessa base aí, e agora, depois de 20 e tantos anos, a gente se reencontra, estamos nos encontrando mensalmente, né, para podermos continuar essas nossas experiências, né, falando de tudo isso. Então, foi uma experiência muito rica, tenho contato ainda com alguns alunos daquela época, que era o primeiro ano primário, que a gente trabalhava. Então, eu tive essa alegria de poder ir trabalhando e refletindo sobre o meu trabalho nesse período de formação. Até aí, um pouco até o ensino médio, né? Onde eu fui fazendo essas experiências. E fiz outras experiências no antigo Colégio Frei Gil, como secretária, porque eu era muito organizada. Eu lembro que eu escrevia no caderno de ata da professora Conceição Formiga, porque a letrinha era bonita. Eu fiz muita caligrafia, viu, minha gente? Muita, porque eu queria ter uma letra linda, né? Então, para ter a letra bonita, nada melhor do que fazer caligrafia. Então, eu fazia noites e noites aquele desenho da letra, né? Tanto que hoje, realmente, eu sou feliz pela letra que tenho, a custa de caligrafia. E as minhas alunas do magistério, uma época, elas diziam assim: professora, como a senhora não está vendo que nós não temos tempo de fazer caligrafia? Eu digo: mais precisa, vocês não vão ser professora dos anos iniciais, então precisam ter uma caligrafia bonita, que é para os alunos poderem
ver, né, a letra com clareza, né? Não é letra de doutor, como a gente chama, né? Doutor médico. Aquilo que não está visível como letra, a gente fala assim, não, isso é letra de doutor, que é do médico, né? Então, assim, foi um caminho, né, bem doloroso, porque a gente não tinha recurso. Eu lembro que eu tinha umas amigas, uma amiga é, branca, né? As duas amigas ricas, uma de cor clara e uma de cor mais escura, que elas me emprestavam os livros nos finais de semana para eu fazer toda a escrita desse material da semana seguinte e devolvia na segunda. E era fácil para mim, porque quando a professora ia trabalhar, ou o professor, eu já tinha uma certa leitura daquilo que estava ali posto. Então, essa história de agora eu estou lendo, estudando para a prova, eu não tinha muito essa preocupação. Porque o fato de escrever todo o conteúdo e depois a professora ou o professor explicarem e a gente fazer os exercícios, tudo já me permitia essa experiência de estudar para a prova, né? Mas assim, nunca fui reprovada, mais um ano quase por meio, décimo, você tem um décimo e divide no meio, por isso eu tive que fazer uma prova final, porque o que eu fazia? Eu vou contar para vocês. Vocês não vão mais poder experienciar isso, mas no primeiro semestre eu tirava as melhores notas, porque eram conteúdos fáceis, né? E eu, olha, tirava, me doava o máximo, eu tirava as melhores notas, que eu já ficava mais tranquila para o final, que com certeza vinham conteúdos bem mais cruéis, né? Então, uma dica aí para quem ainda vai passar por esse processo com os filhos, né? Acho que era isso, Domingos, mais ou Ah, muito menos. bem, prof. Eu quero aproveitar e ler aqui os comentários das pessoas que estão comentando. A Sônia comentou que com relação à palmatória, né, a gente nunca esquece, eu tenho uma marca desse tipo de tortura física e psicológica, mas assim como a querida Erli, tento ser diferente no meu fazer docente também. Que bom que, enfim, modificou essa forma de ensinar, né? A Drica, professora, marca minha presença aí na frequência, viu? A Rosinha, amo esses dois, eles me representam. Um beijo pra ti, Rosinha. O John, matemática traumática demais. Eu queria inclusive falar sobre isso de matemática. A Kézia está comentando aqui, conversando com a Tati. A Rosinha, amo esses dois. Enfim, tem muitos comentários aqui, gente. À medida que eu for conversando, eu for vendo os comentários, eu vou lendo esses comentários, porque, enfim, acho importante a gente estar interagindo com as pessoas que estão assistindo a gente também. Professora, você trouxe Gente, a Marlene! Ah, Marlene, não acredito! Tá ali assistindo aqui, veio Meu lhe prestigiar. povo, do Paraná, Domingos, essa daí é aquela que eu falava contigo, foi minha aluna Aham. no Ah, Paraguai. que bacana. A Ah, Andrea disse que para... chegou aqui também. Gente, bem-vindos e bem-vindas. Aqui conversando nesse papo com a professora Erli. Professora, você falou de uma situação que eu acho que, não sei, a grande maioria de nós não passamos, por mais que não tenhamos vidas, enfim, de elite, ricos, mas eu acho que a sua situação, enfim, os tempos, né? Eu, por exemplo, cresci num período que teve mais oportunidade, mas é que essa dificuldade da gente de estudar, né? Quem é filho de pobre tinha mais dificuldade porque tinha que trabalhar. Queria saber se você, como é que como é que era essa sua relação do trabalho e o estudo. Nós chegamos no ensino médio, então você já está adolescente, já caminhando para a fase adulta. Então, era muito comum nesse momento os pais colocarem os filhos para trabalharem também. Né? Eu queria saber se isso passou com você e se passou, como é que você lidava com o trabalho e aí a escola já pensando em ir para, enfim, para o magistério e depois para o ensino superior. Oi, Ricardo, também saudades, Marley, saudades. Domingos, eu posso voltar no tempo, sim, porque a minha mãe, ela lavava roupa para as pessoas, né? E ela lavava muito bem, tanto que hoje ela tem os braços muito doloridos, né? Porque ela, a gente não chamava lavava roupa, dizia que batia roupa, porque pegava a roupa, passava o sabão, depois batia na tábua
e esfregava, aí batia, esfregava, era um processo assim muito difícil, então fazia muitos esforços nos ombros, né, nas mãos, nos braços, né, e eu lembro que um tempo como professora numa escola ao lado da casa, de uma das casas que a minha mãe lavava roupa, os meninos cantavam, lava roupa todo dia, que agonia, e eu olhava, era minha mãe que estava lavando, e eu ali professora daqueles alunos que entoavam essa música para retratar aquela experiência da minha mãe. E então, com 9 anos, eu já fazia um percurso para também lavar roupa. Eu pegava roupa, era ali do Bacuri, Imperatriz, é mais ou menos uns 4 quilômetros. Pegava a roupa de uma mulher, levava na cabeça a trouxa de roupa, aí lavava, aí subia num banquinho para poder passar. Passava com muito esmero, né, aquela roupa, dobrava, colocava na cabeça e levava de volta. Então, isso é muito forte, essa lembrança. E nós trabalhávamos, desde os 9 anos, que eu tenho trabalhado bastante, né, para essas experiências de poder contribuir com a família, por conta dos recursos financeiros que a família não tinha. Eu lembro que quando eu morei em casas de famílias para estudar, a minha mãe dizia para o pai assim, tudo que eu podia ensinar para a Erli, eu já ensinei, que era fazer o arroz com feijão, um bife, fritar um ovo, né, fazer uma salada. Era o básico, um arroz misturado com fava, era o básico que a gente fazia. Então ela disse que já tinha ensinado tudo isso, e eu indo para outra casa eu ia aprender outras coisas, e realmente lá aprendi outras coisas, né? Por onde andei, mas era para estudar. Era um percurso, talvez, de 3 quilômetros, que hoje é muito próximo, a gente faz em 8 minutos, a gente faz esse percurso, porém, naquela época, tinha muito mato, né? Era muito difícil a vida, aí a gente precisou fazer esse movimento para trabalhar nas casas alheias e viver coisas terríveis, né? E também coisas boas que libertam. Eu lembro de uma casa que era de uma professora, ela comprava revistas todo final de semana. Aí, quando eu ia limpar, eu passava a cera naquele chão, enquanto enxugava, eu aproveitava para folhear todas as revistas, para ler, para aprender. Lembro que eu não sabia, essa experiência de menstruação foi muito traumática também. A minha mãe pegava e me dava dinheiro para comprar aquelas revistinhas que ensinavam como a gente colocar um absorvente, por que que a gente sofria cólica, né, como é que era essa experiência de se arrumar, né, para viver aquele momento. Então ela dizia assim, eu não sei te explicar isso, mas está aqui, tu compra a revistinha para te aprender. E eu lembro que aos 12 anos e um mês eu tive a minha primeira menstruação, morava em uma casa, e eu pegava aqueles tecidos, né, colocava, e depois eu ia lá, lavava e colocava novamente, porque eu não tinha essa experiência de saber como é que funcionava todo esse processo tão doloroso e que era a menstruação, e ao mesmo tempo era uma coisa boa, mas a gente não tinha essa consciência. E depois vivendo essas outras experiências de poder ter essa percepção de como lidar com o corpo, de como trazer esse corpo para ser vivido, para ser pensado dentro daquilo que seria permitido. Então, foi um percurso de trabalho. Eu lembro que a gente recebia roupa daquelas pessoas para a gente usar. Eu lembro que a gente tinha um desejo de assistir televisão. Era o período que a televisão estava chegando, né? Ali nos anos 70 e pouco, Imperatriz, o desejo era grande de assistir, a imagem era muito emocionante, né? Mas tinha um horário para assistir, então era tudo muito limitado. E eu penso que dentro de mim já tinha sonhos de liberdade grandiosos, né? Mas foi mais ou menos esse percurso, mas o trabalho sempre foi constante. Então, comecei aos 9 e não parei mais. E mesmo agora com a aposentadoria, né, eu preciso fazer esse percurso de entender que eu já trabalhei o suficiente, que agora eu preciso fazer outras coisas, né? E daqui a pouco eu vou chegar a isso.
estou fazendo até terapia para pensar esse momento de como vai ser desconstruir esse processo de trabalho que foi muito intenso, para permitir que as pessoas da família pudessem ter uma vida diferente daquela que eu tive, né? E chegar a uma compreensão e ter a sua autonomia. Nós estamos nesse movimento, né? De compreender também que a idade já não permite tanta traquinagem no campo do trabalho, né? Acho que é isso. Eu sei que acho que quem está assistindo a gente entendeu por que que a professora Erli está nessa prosa em movimento, porque ela é uma prosa em movimento, né? Não é essa constante, essa prosa constante, não é nem em movimento, é constante, né? E é muito bonito, prof, ouvir essa sua história, essa parte da sua história. Eu conheci alguns fragmentos dessa história, não conhecia toda. E algumas pessoas estão se identificando aqui. A Sônia, por exemplo, está falando justamente a respeito de que como as histórias de vocês são parecidas, né? E ela fala também que a dona Antônia, sua mãe, foi a mulher à frente do tempo, né? Do tempo dela, justamente por não querer, não saber explicar, mas enfim, criar uma forma de que você pudesse entender essa passagem, né? Esse momento de passagem da infância para a adolescência e outras pessoas aqui comentando. Enfim, gente, Erli precisa lançar seu livro de memórias e também das histórias de Alcântara. Gente, aquietem. Eu que vou escrever o livro da professora Erli, nós já conversamos disso, eu vou escrever a biografia dela, tá bom? Vai sair agora, assim que ela se aposentar, que ela está nesse processo de transição, a gente vai sentar e eu vou ter acesso a todo o material dela para a gente começar a construir essa história, esse livro dela em forma de história. Mas aquietem, tudo é um processo, a gente vai caminhando para chegar nesse momento. E eu estou falando assim, eu vou escrever o livro, é que a gente já conversou sobre isso, e a professora ele já tem isso na cabeça dela para ter esse livro dela de história, de memórias escrito, então vai sair, tá bom? A gente vai só... vamos esperar passar a pandemia que vai chegar esse momento da gente começar essa escrita desse livro. Com o maior prazer, vou estar disponível para a gente construir uma história bonita. Como vocês já viram, até agora só há um fragmento, como a gente silencia para ouvir, né? E eu acho que esse momento de escuta é muito importante, porque eu praticamente todas as vezes que eu conversei com a professora Erli, que não foi sobre algo da universidade, algo sobre trabalho, foi quando eu estive na casa dela. Então, a grande maioria de vocês que estão aqui, a maioria do contato é com a Erli, professora, a Erli no ambiente da universidade. Então, por isso que eu quis fazer essa conversa mais sobre ela, sobre a Erli, que não professora, né? Que se tornou professora, ela não nasceu professora, ela foi se construindo. Então, professora, nós chegamos até aqui no seu ensino médio. E aí, não sei se eu vou dar um salto muito grande, mas você pode voltar o tempo que você quiser, mas a gente chega nos anos 90, que é quando você vai começar a pensar na universidade, na graduação, né? Mas o que eu queria entender você já tinha esse processo, já a relação com o professor e tal, mas eu queria entender por que a pedagogia, porque tinha outras formas outros cursos que você poderia fazer para estudar, para ser professora, né? Não sei se Imperatriz tinha, mas eu queria saber como é que chega a decisão de entrar na UFMA nos anos 90 e fazer pedagogia. Foi uma experiência incrível, porque terminando o ensino médio, eu fiz um curso que antigamente nós tínhamos, que era chamado de estudos adicionais. Aí tinha língua portuguesa, história, e eu fiz a opção pela língua portuguesa. Eu adorava escrever, ler, gosto ainda, né, de todo esse movimento. Então, eu digo, a língua portuguesa vai me ajudar muito. E ele te permitia trabalhar com a quinta e sexta série, na época aqui. E eu fiz esse curso, era como se fosse EAD, nós tínhamos alguns encontros e tinha material, era por uma universidade de Goiânia, muita gente de Imperatriz teve esse privilégio aqui na região. E com esse curso é que eu adentrei a rede estadual, através do concurso em 1994, né? Professora de primeira a sexta série do ensino fundamental. Fiquei 16 anos no estado como servidora. E depois, nesse percurso, eu estava em sala de aula e eu falei assim,
eu fiz o vestibular, mas era assim, fiz para ciências contábeis, primeira opção. Adivinha por quê? Ciências contábeis não tinha matemática. E pedagogia, segunda opção, porque tinha matemática, gente. Mas o que eu queria era a pedagogia. E nesse mesmo período, eu não, eu era a 36ª, isso eram 35 vagas, e eu fiz a inscrição indo para o vestibular em História, na antiga UEMA, antiga aqui, Imperatriz, né? Então, quando eu recebi o chamado à universidade, porque morreu 2 pessoas, né, do nosso curso, e eu fui chamada, eu e a Anabélia, uma amiga que hoje está em Brasília. Então, nós fomos, né? E todo mundo já tinha comemorado, já tinha feito churrasco, porque eu estava na pedagogia. Nós entramos assim timidamente, até porque nós não tínhamos como fazer um churrasco também, né? Mas entramos no curso. Eu lembro que eu descia as escadas daquela escola que eu falei para vocês, numa alegria tão grande, porque eles tinham me ligado para eu ir lá fazer a minha matrícula. Gente, eu nem acreditava que aquilo estava acontecendo comigo, né? E eu fui com muita alegria e participei. E foi uma experiência interessante, porque como eu já era professora, estava exercendo magistério, então tudo que eles iam trabalhando na universidade, teorias, ia me ajudando muito. E eu tinha como fazer o que nós chamávamos antigamente os ganchos, né? Hoje seriam os links, né? Mas assim, a gente podia fazer esses ganchos, né? Com essa experiência que nós tínhamos já em construção como professora. Então, foi fácil viver esse momento da universidade e na universidade, porque a gente tinha essa vivência, né? E podíamos fazer essa relação. Mas nesse período também eu fiquei grávida do meu filho mais novo e o pai dele dizia assim: Olá, cunhada, ou eu ou a universidade, né? Aí eu falava, a universidade, porque eu não sei até quando te terei, né? E eu investi fortemente na universidade. Levava o filho para lá, quando eu chegava lá no carrinho, um monte de gente pegava, eu podia assistir a aula com muita tranquilidade, porque tinha quem cuidava na universidade dele. Mas, assim, foram experiências que nos fortaleceram como mulher, como mãe, como profissional. E eu tinha um sonho, porque eu fui também muito discriminada, logicamente, pela cor, logicamente, pelos recursos financeiros que eu não tinha, como as demais colegas. E a nossa turma era basicamente de mulheres, tínhamos 3 homens chamados José de Ribamar, todos três, e tinha o Elcio Araújo, que depois foi meu aluno e tal. E é bem conhecida aqui em Imperatriz. E nesse período, nós nos fortalecíamos, né? Nós recebemos 2 professoras de São Luís que ficavam conosco, nos dando todo apoio, trabalharam as 13 disciplinas, né? Se dedicaram ao máximo para que a nossa turma pudesse avançar. Então, na universidade, nós éramos a 3ª turma de pedagogia, aqui na UFMA, Imperatriz, né? E nós fizemos a pedagogia com habilitação e orientação educacional, mas a minha prática era supervisão educacional, trabalhava com capacitação de professores e professoras na época. Eu era técnica na Secretaria de Educação, que teve vários nomes. Primeiro foi Subsecretaria Regional de Imperatriz, funcionando ali na Rua Luiz Domingues, depois foi Diretoria Regional de Educação. Então, assim, teve vários nomes. Por último, agora é UREI, né? Unidade de Educação da Regional aqui de Educação de Imperatriz, né? E eu sei que nesse percurso todo nós fomos aprendendo muitas coisas, né? Na prática da vida e, ao mesmo tempo, também pelas teorias que iam iluminando o nosso fazer. E assim, um dia, a minha chefe lá da Subsecretaria Regional de Educação, a professora Dalgisa Moreno, eu tenho o maior desejo de escrever a história de vida dela, assim, para dizer o tanto que essa mulher é muito especial. Ela disse, Erlito, tem que ser diferente, você não pode ser igual às outras, porque ela já via dentro de nós negras, né, como era difícil para nós ascendermos profissionalmente e tal.
E assim eu fiz. É a minha frase, é o que me identifica, fazer diferente do outro ou da outra, né? Eu lembro quando eu fiz esse concurso para a UFMA, eu entrei como seletivada na UFMA 2 anos, aí depois eu fiz o concurso, quando eu fiz o concurso, algumas pessoas diziam assim, meu Deus, não vai dar certo, Arlinha, aqui na universidade trabalhando com dinâmicas. Quem já viu essa história de trabalhar na universidade com dinâmica, né? E eu fui vivendo isso e foi muito forte. E as minhas aulas são assim, eu tento, né? Não sei, meus alunos e alunas que estão aqui assistindo como percebem, mas eu tento não trabalhar a mesma coisa todo um dia, hoje e amanhã. Hoje é de um jeito, amanhã é de outro, né? Trazendo os elementos que eu considero forte, que é o círculo, que a gente pode se enxergar na horizontalidade, ter consciência de que temos saberes diferentes, que os saberes é que nos ajudam a construir o conhecimento, e essa nossa concepção de aprendizagem é que nós aprendemos com cada pessoa que está próxima a nós, né, nos possibilitando esse olhar diferente para a vida. E outro movimento que eu entendo que é importante é o registro, né, aquele famoso caderno de registro, que tem muita gente aqui que professora, porque esse caderno, mas ele é importante porque vai colocando as nossas memórias ali, depois a gente pode trazer com muita força aquilo que foi possível ser construído. E outra coisa é a autoavaliação, porque eu sempre entendi, e Carl Roger, né, ele me ajuda muito nessa percepção do quão é importante a autoavaliação. Você ter consciência daquilo que você está construindo como conhecimento para você e aquilo que você socializa, como que você está pensando no seu próprio processo de formação. Eu entendi bem essas bases e eu tento ao longo da minha história profissional trazer essas experiências para o dia a dia da sala de aula, né? Então, é mais ou menos esse um caminho que foi nos conduzindo. E como eu sofria muito preconceito na UFM, voltar aqui para relembrar, eu dizia assim, gente, eu tenho que voltar, eu tenho que ser professora nessa universidade. E quando eu voltei como professora substituta, que são 2 anos de trabalho, eu era a mulher mais feliz do mundo, porque eu estava ali me empoderando, né? Podendo dizer para as minhas colegas da mesma cor que eu, olha, você pode, né? Se eu estou aqui é porque você também pode, você é capaz, né? Assim como eu fui capaz, você também pode, sim, desempenhar a sua profissão com competência, com originalidade, né? Com seriedade, com muito estudo, né? Aí eu costumo dizer muito para as pessoas que, olha aqui a minha bunda, né? A minha bunda é uma bunda de negra, né? Então, larga, carnuda, mas eu precisei sentar muito ela durante muito tempo para poder assegurar meus estudos, né, com muita propriedade, e nesse percurso eu fiquei praticamente sem bunda, né? Aí eu lembro que tinha uma vizinha que a filha dela dizia assim, mãe, eu não quero mais estudar. Ela, por quê? É porque a Charlie disse que ela perdeu a bunda. De tanto estudar, eu não quero perder minha bunda. Isso, ela era muito criança, né? Mas é isso, gente. É um percurso que muito nos orgulha, nos enche assim, de memórias, né? Mas possibilita esse olhar para a instituição. E também foi interessante, Domingos, lembrando aqui que a minha cunhada está aqui, e Dom Eliseu, que nesse tempo entre o magistério e a universidade, eu estive 3 anos morando em Dom Eliseu, trabalhando numa firma. Eu era professora dos filhos dos funcionários dessa firma. Então, tinha gente de todos os lugares, pessoas que era aquela que nós chamamos hoje de educação itinerante, ficavam 3 meses comigo, depois eu ia embora, e eu ficava naquele desespero sempre, porque eu queria que a pessoa ficasse, mas não tinha como, porque ela era trabalhadora, o pai ou a mãe, ou a mãe,
trabalhadora naquela firma, ficava um tempo e depois ia embora, mas assim, naquele percurso a gente tentava trabalhar o máximo, né? Então eu não brincava, né, Melinha? Eu não realizava, eu botava nele para estudar muito, para ler muito, para fazer, porque era como se eu tivesse pressa junto com quem ia embora, né? Para aprender o máximo, né? Então, assim, foi um processo muito interessante, mas foi uma experiência diferente e que me fortaleceu muito, porque na época eu era a professora, né? Então tinha todo o respeito daquele povo todo, porque para ser professora, nos anos de 88, 89, 90, era um respeito assim fora de série, né? Então, só para lembrar um pouquinho dessa experiência lá de Dom Eliseu. E eu ainda tenho foto dos meus alunos, minhas perninhas sequinhas, aquele grupo, sabe assim, aquela fileirinha comprida. Mas é isso. Inclusive, eu vou repensar se eu vou continuar estudando esse doutorado. Depois dessa história aí de perder a bunda de ser professor, eu vou repensar. Gente, nós temos 8 minutos, prof, mas eu não queria deixar para a gente deixar de falar sobre a experiência que para mim assim, é uma experiência incrível, que eu acho que no meu inconsciente está inspirado na sua história. Mas antes da gente chegar nesse ponto, eu queria só dizer que o título da monografia da professora Erli, que ela formou em 97, é As Brincadeiras Infantis Populares como Recurso Alternativo Interdisciplinar. Ou seja, ali a teoria já estava impregnada, já falava muito dela. Aí, entre 99 e 2005, a professora fez um mestrado em História Social na Universidade de Vassouras, né, a Faculdade Severino Sombra. Esse ponto é muito importante da gente falar, prof, mas eu queria lhe pedir permissão para a gente pular. Você pode citar um pouquinho sobre essa experiência pela questão do tempo, porque eu quero chegar na sua experiência no Paraguai. Porque, assim, para mim é uma experiência tão forte. Algumas pessoas falam que eu sou muito doido, que eu vou viver as aventuras sem medo, sem nada. Não tem como ser diferente, tendo as inspirações e as pessoas em quem eu me espelho, que uma dessas pessoas é você. A sua história me ajuda a me construir também como pessoa. E quando você contava sobre as suas histórias no Paraguai, eu queria viver algo parecido. Era muito forte, era muito bonito. Enfim, acabei tendo boas experiências também no exterior, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua experiência no Paraguai. Antes disso, só quero dizer que você fez doutorado em educação, em Ciências da Educação na Universidade del Norte, Uninorte, no Paraguai, entre 2006 e 2009, em que o título da sua tese é A Efetivação da Lei número 10.639/2003, nas práticas educativas, como ressignificação da história e cultura afro-brasileira em Imperatriz. Né? E você também fez doutorado em educação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, com o título da sua tese é No Chão Quilombola, os rebentos narram suas percepções acerca da escola da infância da comunidade Cajueiro 1 em Alcântara. Esse título você obteve em 2016 e, além disso, você é doutoranda em saúde pública na Universidade Americana, no Paraguai. Enfim, é muita coisa, mas eu queria que você falasse. Não significa que muita coisa é ruim, pelo contrário, para uma mulher que tem uma história como essa conseguir tudo isso, vocês imaginem, era muito mais fácil ela desistir e ter ido seguir o marido que não queria que ela estudasse, né? Mas enfim, ela era uma mulher à frente do seu tempo, com toda certeza. E eu queria, agora que você, enfim, nós temos ainda 7 minutos, eu queria que você falasse, vai ser, enfim, é uma pena, porque tem muitos elementos, mas eu queria que você falasse sobre essa experiência pra gente. Pois é, então, é nesse período que eu terminei a minha pedagogia, aí eu fui para Vassouras, né, fazer uma pós em psicopedagogia, e foi muito rica. Fui eu e Rosa. Rosa é a proprietária da FEST, aqui em Imperatriz, né? Faculdade de Educação Santa Terezinha. E nós fizemos essa pós, que era modular, era o último módulo também, porque ela teve uma experiência muito longa nesse período. E Vassouras era a maior província escravista do século XIX. E os professores me diziam, Erli, já que você está procurando emprego, um lugar para ficar por essas bandas, fica em Vassouras, estuda esse mês e faz o seletivo do mestrado. Aí eu fiz essa experiência, foi uma experiência riquíssima,
e trabalhei lá sobre a construção da identidade étnica afro-invassoras. Ali eu já começava a me perceber mulher negra, mas que era valorosa, que tinha uma experiência com aceleração da aprendizagem aqui no Maranhão, que foi um programa muito forte no governo do estado, e o Brasil estava ganhando espaço, e Vassouras tinha essa oportunidade. Aí eu vivi lá 2 anos, meus filhos ficaram 1 ano e meio lá comigo, e a minha mãe ainda passou um tempo. Aí foi quando meu pai ficou doente, veio aqui e eu voltei para o Maranhão. E depois, né, desse percurso todo com meu pai, com essas experiências, essas discussões já dentro do movimento negro aqui em Imperatriz, Centro de Cultura Negra Negro Cosme, que coincidiu com o período que eu era professora substituta na UFMA. Aí então eu terminou esse período, defendi a minha dissertação e eu decidi que íamos ao Paraguai. Fomos um grupo de 33 pessoas, né, fazer nossos estudos lá. E lá nós fizemos esse primeiro doutorado. E antes de fazer a defesa, foi quando um grupo de colegas saíram dessa universidade que nós estávamos e foi para outra universidade. E eu fui junto por conta de todo um processo cruel que teve lá entre a pessoa que nos levava para lá e a universidade, né? E as colegas foram para lá, e colegas, homens também, e eu fui junto, eu digo, não, eu vou lá estar com vocês, né, para a gente viver esse momento. Aí foi quando eu fiz esses créditos em educação e saúde. Eu não defendi porque eles cobram R$ 8.000 para você dar metade hoje, aí com 30 dias a outra metade. Aí então eu não tinha condições durante muito tempo de fazer esse processo. Aí não fechei, tenho só os créditos, né? Mas a experiência é trabalhar com a saúde das mulheres quilombolas, eu tenho todo o material, tanto teórico quanto de pesquisa, para um dia, quem sabe, né? Talvez. E assim, viver no Paraguai esses anos foi Profa, assim. desculpa, eu vou lhe interromper, porque assim, nós temos 2 minutos ainda para terminar a live, só que eu quero combinar o seguinte com você. Eu vou finalizar essa daqui, vou entrar novamente, e é porque aí não dá para a gente deixar de falar sobre isso de uma forma mais ampla e nem se falar sobre a sua trajetória na militância negra. Eu queria então combinar com você, você aceita, a gente volta agora, depois eu encerro essa, a gente volta para a gente terminar essa conversa. E eu quero aproveitar e convidar as pessoas também que estão nos assistindo para voltarem a assistir a gente na nossa, enfim, quando eu retornar agora com a professora Erli. Pode ser assim, professora? Tranquilo. Beleza, então. Segura aí, vou finalizar aqui, vou salvar essa live já e eu volto para a gente continuar essa conversa. Olá, gente. John, só estou esperando a professora Erli retornar para a gente continuar a nossa conversa. Obrigado por estarem voltando, gente, porque, enfim, é muita história para a gente deixar de falar, né? Tá, aqui já voltou a professora, vou já aceitar ela para a gente continuar a conversa. Pronto, voltando. Então, professora, você tinha falado sobre essa sua ida, a gente finalizou quando você falou sobre essa sua ida ao Paraguai, né? Essa sua chegada ao Paraguai para estudar, essa sua experiência lá. Então, por favor, fique à vontade. Agora nós temos mais uma hora renovada para a gente finalizar essa conversa. Então, foi assim uma experiência muito linda, porque nós começamos a ir ao Paraguai em 2006, em julho, esse grupo de pessoas aqui de Imperatriz, e nós tivemos uma relação muito forte com pessoas de todo o Brasil e de outros países também, porque não era apenas a escola, aliás, a universidade que nos acolhia, que estava ali presente, mas tinham outras universidades, nós sempre ficávamos no Hotel Armeli. O Hotel Armeli era, assim,
nós ganhamos uma amizade grandiosa com as pessoas responsáveis, então todos os anos estávamos ali. O Hotel Armélio já era a nossa casa, a nossa cara, era o nosso espaço de segurança e tudo. Até porque também bem localizado no centro de Assunção, e ao lado, nós, em frente, nós tínhamos uma boate, chamada Toque Toque. Quando os nossos colegas iam entrar lá, a gente fazia o batismo, né? Era muito interessante. E depois, na frente, assim, na esquina, nós tínhamos uma pizzaria. Essa pizzaria, todas as noites tinham cantantes, né? Homens e mulheres que cantavam, e tinha aqueles homens apaixonados por nós, né? Brasileiras ali, a nossa alegria, e sempre cantavam é, o Vando, né? É o nosso hino nacional, aquela música do Martinho da Vila também, né? Martinho da Vila, já tive mulheres de todas as coisas, né? E o Vando, Você é Luz, né? Raio, Estrela e Luar. Então, tinha essas pessoas. Ao outro lado tinha uma convivência, ponto de táxi, subíamos 2 quadras, tinha um restaurante brasileiro, chamado Brasileiro, que pessoas do Brasil que negociavam lá, e nós tínhamos amizade ali com todas as pessoas, a portaria ao dono do espaço, né? A gente tinha esse trâmite, essa alegria de poder partilhar daqueles momentos. Então foi um momento muito rico, porque dia e noite nós estávamos ali impregnados de estudos, né? Estávamos bastante, mas também vivíamos todos os espaços que a Assunção propiciou para nós, de todas as formas, né? Do luxo ao periférico, né? Eu estou tentando lembrar aqui o nome que eles chamam lá de as periferias, né? As palafitas, tem um nomezinho. Mas assim, então nós tivemos essa oportunidade de aproveitar bem esse tempo de estudo. E nesse primeiro momento, nós íamos assim uma semana antes para descansarmos e ficávamos a semana de estudo. Às vezes a gente ainda ficava mais uma semana para poder aproveitar mais as experiências no Paraguai. Então foi um tempo muito rico, de muita aprendizagem, conhecemos pessoas assim maravilhosas que até hoje são muito fortes na nossa presença. Entre elas a Marley, né, que entrou aqui, ela já foi minha aluna, eu trabalhei uma disciplina lá na Universidade Americana por um instituto. A disciplina era orientação de estudos, que é como se fosse a construção do projeto nosso aqui no Brasil. E foi ali que eu me encontrei com Marley, né? Muita alegria por ela estar aqui conosco. E ela trabalha lá onde você estudou, Domingos, na Unila, né? Uhum. E é importante essa percepção, porque o que nós aprendemos no Paraguai não foi só conteúdos, né, na universidade, mas nós tivemos a oportunidade de conhecer aquele povo que ali estava, a oportunidade de conhecer os espaços, né, todos. E Paraguai, na época, ele vivia um processo em que tinha muitas milícias, né, milícias com crianças, milícias com mulheres, né? Era muito forte. E depois desse governo veio um outro governo, que foi o Lugo, né? Então abriu-se para outras perspectivas, né? Para uma compreensão muito forte dos direitos humanos, que até então era negado. Então ele foi muito, muito, muito forte na perspectiva de que o Paraguai pudesse ter uma vida bem diferente. Uma coisa que é muito forte no Paraguai, muito linda, é que mesmo eles tendo consciência de como o Brasil participou da guerra e ajudou a dizimar praticamente 75, não, 93% da população do Paraguai, né? Mas eles têm tanto apreço por nós, tanto carinho, tanto respeito, que assim, eu digo, meu Deus, eu agradecia muito a Deus por isso, porque é como que um povo foi tão machucado, foi tão
renegado, foi tão duramente assassinado, cruelmente percebido na sua história e tem tanto carinho, tanto respeito pelo Brasil. Então, era uma lição, é uma lição extremamente grandiosa. Outra coisa que me deixa muito feliz nessa experiência do Paraguai é justamente como que eles são patriotas, né? Como que eles falam, eu sou paraguaio, com tanto orgulho, que se perguntar se alguém pergunta para nós, o que é que você é? Aí nós vamos dizer que somos maranhenses, somos, né, de algum estado, e eles não, eles pegam todo o país para ser um motivo de orgulho. Então, isso é muito lindo, né? Muito forte, são muito intensos, são muito é, vibrantes, né? Passávamos as noites todas na boate, dançando até 7 da manhã. Íamos várias vezes ao banheiro, e os banheiros todos limpos, com papel higiênico de qualidade. Na cozinha, nós tínhamos todos os tipos de frutas, de doce. Algumas colegas reclamavam do sal, né? Porque, assim, por que você não coloca sal? Eu quero meu ovo com sal. Eles faziam sem sal e pegavam o saleirinho e colocava para e dizia, vai, te mata, né? Você quer, mas não através de mim. Você vai fazer isso por sua conta, né? Mas, assim, todos os dias você chega no restaurante, é um universo de verduras, né? De saladas para você saborear. E é interessante a comida deles, porque eles não comem como a gente, assim. Arroz, feijão, macarrão, não sei o quê, um monte de coisa, né? Junta tudo no prato. Não. Eles comem a carne, o churrasco, que eles chamam de assado, mas a macaxeira. Então, a salada, mais outra, né, outro tipo de carne, de proteína, né? Então, assim, é muito interessante o jeito deles. E eu vi aquelas crianças, né, paraguaias, e eu dizia assim, gente, eu tenho muita vontade de pegar num bebezinho desse, eu dava vontade, assim, aquela coisinha índia, assim, linda. Aí eu falando isso um dia para uma moça que trabalhava no hotel, no caixa do restaurante, aí ela levou a filhinha dela lá. E aí ela disse, você pode pegar à vontade. E foi linda essa experiência, porque hoje eu sou madrinha, né, de batismo da Andréia Geruti, né, hoje é uma mocinha, coisa mais linda, né. E a minha comadre Marina da Luz, a gente tem uma vivência assim, muito forte, muito grandiosa, porque ela me permitiu ver a beleza da criança paraguaia, né? E ficamos bastante amigas e somos bastante amigas, né? Então, dentro de todo esse processo, meu Deus, o Ruli. Oi, Ruli, lindo, meu amor. Que saudade. Então, gente, diante de todo esse processo no Paraguai, a Veríssima foi testemunha, ela fez um mestrado lá, e outras pessoas, né? Então, assim, foram anos de vivência, assim, de muito conhecimento, de muito aprendizado e de muita luta, né? Também fui preconceituada, como sempre, né? Querendo ajudar, terminei entrando numa situação muito delicada, em que a dona de dos institutos, ela pensava que eu queria levar também pessoas para o Paraguai, quer dizer, de certa forma, competir com ela no mercado, né? E tive bastante convite de várias universidades, né, de várias pessoas, mas não aceitei. Até porque não era a minha meta, não era o que eu gostaria para a minha vida. E dentre esses espaços, um tempo para eu fazer a minha defesa a qualificação do primeiro mestrado, do doutorado, primeiro doutorado, nós tivemos que contar com o apoio da Embaixada Brasileira na época. Eu tinha um namorado e ele dizia que ele que propiciou essa possibilidade. Depois, quando nós fomos fazer a defesa, a situação ainda estava muito delicada e nós contamos novamente com a embaixada para poder nos permitir. Porque o povo paraguaio, eles têm uma coisa linda, é a honra, né? Nós, no passado, até meu pai, por exemplo, ainda era assim, você deu a sua palavra é honra, né?
e é honrada, não precisava papel. E o povo do Paraguai também, eles têm essa ideia de que ele deu a palavra para você, disse que seria daquele jeito e vai ser daquele jeito, né? Até que se prove o contrário. Então, nós tivemos uma experiência assim, bastante delicada lá, mas concluímos o nosso trabalho com louvor, uma banca de 6 pessoas, todo mundo tinha 5, 4, mas a minha foi maior, porque né, eu era mais visada por ser negra, por ser feliz, sei lá, sorridente, cheia de vida, né? Muita alegria junto, né? Então, foi um processo assim um pouco doloroso. Então você paga nesse Brasil, nessa vida também por você ser feliz, né? Por você construir uma vida com bases, né? Naquilo que você entende que seja uma pontinha da sua felicidade. E assim foi, mas nós vivenciamos esse momento e depois nós tivemos a oportunidade de trabalharmos num outro instituto que possibilitou que a gente fosse lá trabalhar uma disciplina. Hoje no Paraguai nós temos grandes amigos, grandes amigas, né, pessoas assim que a gente tem muito contato, muita alegria, e é um país assim que eu amo. É como se eu tivesse nascido naquele país e eu, quiçá, em algum momento da minha vida, para trás mente, eu tenha nascido no Paraguai, vivido ali, porque é muito forte a energia nossa com o povo de lá e vice-versa, né? Então, nesse percurso do Paraguai, nós também tivemos a oportunidade de ver muito da nossa adolescência, né? Que era dançar muito, né? Era andar, era realmente ser feliz, né? Era uma oportunidade assim de libertação. Foi linda, muito linda essa experiência. E assim, eu tenho até medo eu digo assim, eu tenho medo de ir ao Paraguai, né? E não querer mais voltar, porque foi muito bom. Um tempo assim, de muita luz, de muitas vivências, que só quem vai e vive tudo que a gente viveu sabe quanto foi grandioso cada momento, cada história ali vivida, cada pessoa que passou na nossa vida e foi deixando marcas assim fantásticas, né? E o momento de aprendizado. O aprendizado foi incrível, grandioso, em todos os sentidos, né? Então, o Paraguai é isso e muito mais, né? E tudo que for, quando eu para Paraguai, eu estou ligada. E tive a oportunidade também de, através de um amigo, saindo do Paraguai, fui a Mato Grosso do Sul, e do Mato Grosso do Sul ele nos convidou para irmos conhecer um pouco do estado e chegamos até Corumbá. E lá em Corumbá tem um museu, gente, que o Paraguai está todo ali, um museu lindo. Nós passamos uma tarde, uma parte da noite lá com o curador, e esse cara mostrou toda a experiência dele e o movimento que tem, né, de tudo que ele experienciou, trazendo para esse museu. Então, foi lindo poder partilhar desse momento lá com o Ivo Leite, com a Raia. A Raia é nossa parceira aqui, Raimunda Maria Barbosa Sá, né? E mais 2 colegas, né, de Mato Grosso do Sul, viver essa experiência de conhecer o Paraguai através deste museu em Corumbá. Corumbá, fronteira com uma cidade da Bolívia, né? E a experiência de ir à Bolívia é incrível, porque eles assim, Bolívia é a cidade, é o país mais pobre da América Latina. Gente, é incrível. Vocês imaginam a nossa pobreza aqui. Agora você tente imaginar mais vezes a pobreza, da pobreza, né? E a gente vê ali na nossa cara, é uma experiência assim, sem palavras, né? Que marca profundamente. Então, eu acho que é isso. Mais alguma coisa do Paraguai, dançar salsa, dançamos bastante, dançamos muito as músicas paraguaias, cantamos, nos deletamos com tantas vidas, né, com tanto carinho daquele povo todo, em todos os sentidos, tá?
Acho que é isso, É, Paraguai. profa, é só quem viveu que sabe contar, né? A energia que é tudo isso. Eu tenho amigos paraguaios, e eu acho que isso que você está falando, dessa energia, essa capacidade agregadora, você acha que você se sente paraguaio, acho que é o nosso espírito latino-americano que nos une, né? Eu acho que é isso que você falou, sintetiza o que é esse espírito latino-americano. Aproveitando que o Ricardo Trujillos, que é um colega mexicano, acabou de entrar aqui e está assistindo a gente, é justamente isso. Eu que já conheci mexicanos, conheci pessoas de outros países, é isso, essa identidade que apesar de falarmos uma língua diferente, e aí eu acho que nós brasileiros, eu concordo com você, nós temos uma arrogância que a gente não tem essa capacidade, por mais que sejamos agregadores, gostamos de abraçar, mas nós não chegamos ao nível dos nossos colegas latino-americanos, que são muito mais unidos. A gente usa a justificativa de que falamos uma língua diferente, mas nós somos muito próximos dos Estados Unidos, que também não fala português, né? Uhum. Preferimos aprender a falar o inglês ao espanhol, preterimos um ao outro. Então, eu acho que isso que você fala é esse espírito latino-americano que fala pela gente, pelas emoções, pelos sentimentos. E queria aproveitar e mandar um abraço para o Ricardo, que deu um tchauzinho aqui para a gente. Ricardo, um abraço. Ele mora em Brasília, acho que ele está fazendo doutorado na Universidade de Brasília. Então, professora, agora que nós falamos dessa sua experiência incrível, eu tenho duas perguntas para lhe fazer, mas enfim, queria que a gente encaminhasse para a sua militância negra, né? Porque eu acho que você já falou, dentro da sua história, tá? A militância negra, você já deu exemplo dessa sua história, dessa sua trajetória, daquilo que você teve que fazer a mais para você conseguir chegar aonde você está hoje, né? Professora da UFMA, doutora duas vezes, um doutorado em andamento, coordenadora de um curso de pedagogia da UFMA, professora de um mestrado e presidenta do Centro de Cultura Negra Negro Cosme, eleita esse ano para uma gestão de 2 anos. E, enfim, eu queria que você falasse como é que a militância se transformou. Enfim, você já vivia essa militância no seu dia a dia, mas como é que ela se canalizou para agregar um movimento negro e, a partir daí, se constituir? Você é uma das fundadoras do Centro de Cultura Negra Negro Cosme, para que essa força, essa energia negra se juntasse ao movimento e constituísse o movimento negro. Como é que chega até você esse movimento negro de Imperatriz? Certo. Eu quero antes, só para não esquecer no percurso, colocar que uma militante do Centro de Cultura Negra me convidou para a Academia de Letras de João Lisboa, né? E foi assim É muito verdade, eu estava esquecendo disso. É satisfatório. imortal a professora Elis, Foi gente. É imortal imortal, também. gente. Então, é uma experiência assim fantástica poder partilhar com esse grupo de pessoas que são também assim de altíssima categoria, né? Então, Ricardo, um abraço, né? Que bom você estar aqui conosco para somarmos, né, com esse espírito latino-americano e dizer, ó, oh, gente linda, estou vendo, lendo aqui os comentários de vocês, dá vontade da gente sair, abraçar todo mundo e falar com todo mundo, né? Mas assim, uma alegria grande. Então, desde criança, como eu fui pontuando, que as pessoas tinham esse preconceito, né? De ser magra, de ser negra, de ter o cabelo pichain. Os meninos cantavam essas músicas para nós, né? E assim, foi muito difícil. Eu lembro um fato, quando eu morei em Estreito, eu morei lá 2 anos com um padre que já faleceu, era ajudando na reorganização da paróquia, na época que ele assumiu, e nós, depois de um tempo, a gente ia para as boates, né, para dançar. E os rapazes não chamavam a gente para dançar. Por quê? Porque hoje eu entendo que é porque nós éramos pretas, né? Éramos diferentes, né? Era a famosa feia da época. Mas foi ótima a experiência, porque, gente, em qualquer lugar que eu chegue, que tenha música, que seja para dançar, se não for, a gente dá um jeito, chego chegando, né? Não tem negócio de não tem fulano para dançar comigo, não tem, não. Pronto, faz. Ter ou como não ter, já chego dançando, porque eu entendo que dentro de nós está esse sangue que traz a musicalidade, a corporeidade, né, como elementos assim fundamentais pela nossa ancestralidade. Então, como eu falei, a gente foi sendo preconceituado durante esse percurso da vida, e chegando em Vassouras,
para fazer esse mestrado, nós fomos vivenciando uma experiência com aquelas pessoas que eram pretas, na maioria, mas que moram nos espaços mais periféricos de Vassouras, mas tínhamos também as pessoas de cor branca, no centro, com cargos altíssimos, né? E nós, com o nosso jeito, conseguimos conquistar muitas dessas pessoas. E fomos compreendendo a história do lugar. Aí, como eu trabalhei lá 1 ano e meio, e mais em Miguel Pereira também, 1 ano e meio, nós fomos vivenciando aquela experiência toda daquele lugar que foi extremamente local de escravidão. E isso era muito forte, e nós fomos fazendo leitura dessas literaturas, fazendo pesquisa no Centro de Documentação Histórica que a universidade tem, e quando chegamos aqui em Imperatriz, nós fomos eu fui convidada para participar dessa discussão do movimento negro. Então, eu estava na universidade como professora substituta e nossos encontros eram ali na Academia de Letras, a 2 quadras, um espaço do outro. E ali nós começamos a fazer essas discussões e fomos fortalecendo e chegamos a construir o estatuto, a discutir e fazer todo o processo de início do Centro de Cultura Negra aqui em Imperatriz, com as pessoas que nós sabemos muito bem, né? Mas que é bom sempre dizer, a professora Isaura Silva estava na frente pela UEMA, a professora Maria Luísa, né? Estava à frente também pelas escolas que ela trabalhava no estado do Tocantins e trabalha no estado do Maranhão. Aí o Mariano Dias, que foi um dos fundadores, né, também desse movimento, ele na época era vereador e fez um projeto de lei para que a gente pudesse ter oficializada a Semana Municipal de Consciência Negra e o pontapé inicial assim para todo esse movimento está acontecendo. E assim são muitas as pessoas que estiveram presentes nesse movimento. E a partir dessas experiências, nós tivemos a oportunidade de participar dos congressos de pesquisadores negros e negras, né? Pesquisadores e pesquisadoras negros e negras a nível de Brasil. Nós, do Centro de Cultura Negra, já participamos de todos. A professora Maristane do primeiro, eu participei do segundo, aí do terceiro para frente, aí já era uma militância maior, 17 pessoas, em São Luís, em Florianópolis, né, na Bahia, e vários outros lugares, até o último que nós tivemos o Ricardo, meu irmão, que participou, né? Mas, assim, esse aqui colocou o nome aí de Imperatriz. Mas nós tivemos essa oportunidade. E numa dessas oportunidades, fortaleceu muito a nossa militância, o nosso desejo de fazer pesquisa. Tanto que, nesse período todo, nós estamos pesquisando dentro da Lei 10.639, a partir das comunidades quilombolas localizadas em Alcântara, né, que nós fomos provocados por um professor amigo para que a gente pudesse fazer uma leitura desses espaços, né? E assim nós nos constituímos. Então, eu entendo que bem a partir dos nossos ancestrais, essa ideia de pensar a negritude, de viver intensamente, de buscar um lugar, de nos empoderarmos, ela vem sendo construída. E com a militância, o Centro de Cultura Negra conta com pessoas fortes que nos colocam ali para estarmos, né? Mesmo que a gente diga não vou, mas a pessoa insiste demais, né? Para que a gente esteja lá, para que a gente se empodere, para que a gente ganhe um espaço de recepção da nossa missão junto à população negra de todo o mundo. E lá no Paraguai eu conheci uma comunidade afro, lá eles não chamam quilombola, chamam comunidades de afrodescendentes, né? É Cambanquá, que significa buraco negro. Eles estão ali presos, né, num espaço que era deles e que grandes empresas, como a Universidade Nacional de lá, foi tomando os espaços, hospitais, né, prédios, né?
E eu vivi uma média de 4 anos com essas pessoas em janeiro, numa festa que eles têm lá no Paraguai. E é linda a festa, a noite toda, gente, uma experiência linda. Levei muitas pessoas de vários países para estarem lá conosco nesse movimento. E eles trazem essas raízes ancestrais, né? E então eu entendo também que todas nós, do Centro de Cultura Negra, temos essa eterna gratidão por vivenciar essa experiência de nos entendermos ancestralmente, de entendermos qual a nossa missão quanto população negra e estarmos juntos e juntas, né, nesse movimento de axé e de resistência. Então, aí nós fomos nos organizando. Tempos não estávamos presencialmente, mas estávamos em pesquisa, estávamos em contato, a vida toda, né, esse tempo todo, dentro desse fortalecimento da militância, estudando, lendo, escrevendo, socializando essa nossa experiência de militante. Então, assim, é uma felicidade partilharmos esse momento com a nossa experiência no Centro de Cultura Negra, né, e podermos, assim, trazer um pouco daquilo que foi percebido por nós como um enredo, né, nessa construção da história do Centro de Cultura Negra. Então, estamos aqui. O Adriano Borges, que é o nosso vice, está aqui presente, né? E Maria Luísa e várias pessoas que aqui já entraram para testemunhar, né, o tanto que o Centro de Cultura Negra ele tem possibilitado a nós aqui da região essa compreensão de quem nós somos. E participando sempre desses movimentos, desses congressos, participamos intensamente do primeiro Icopenó, que foi um congresso mais ligado aqui ao Nordeste, e foi rico, porque vários estudantes do ensino médio tiveram a oportunidade de estar ali conosco, e hoje são pessoas que fortalecem o Centro de Cultura Negra, Negro Cosme. Dentro dessa oportunidade, eu quero citar também a nossa participação na Comissão de Validação de Cotas da UFMA em 2010, 2011, e voltamos agora este ano, ano passado e esse ano, para darmos continuidade a esse movimento de trazer uma discussão e depois possibilitar que o nosso povo negro esteja na universidade. E nós queríamos mais e muito mais, né? Dentro desse processo, para estarmos ali ocupando aquilo que é nosso, o nosso lugar. Então, nós somos maioria da população negra, e dentro dessa maioria, nós precisamos ver aqui onde nós estamos, né? De que forma estamos, né? Não que as pessoas, que o mais rápido possível, nós não estejamos nos prostíbulos, nós não estejamos nas cadeias, nós não estejamos no tráfico, não estejamos nas estatísticas ou nos indicadores de maior contingente que está ligado à pobreza, que está ligado a não ter estudo, um monte de outras situações indesejáveis, porque sofrer, nós já sofremos muito, de África até Brasil, através dos navios negreiros, o processo foi grandioso de sofrimento, todos os tipos de sofrimento, né? Então, depois de África, chegando no Brasil, em todos os estados, cada um com suas peculiaridades, mas todas legadas no sofrimento. Então, chegou a hora da nossa alma preta nos possibilitar essa experiência de libertação, possibilitar essa experiência de que é possível, né, chegarmos à compreensão do nosso lugar de dignidade, de direitos humanos, né? Então, eu penso que a nossa militância passou muito nesse sentido de fazer essas vivências, que não queremos que elas sejam julgadas, de que forma foi, se foi forte, se foi fraca, né? Mas que foi, né, de realmente empoderar a nossa alma preta, os nossos ancestrais, e dar continuidade a essa reflexão das possibilidades de sermos cada dia mais e mais, ocupar o nosso lugar de fala, o nosso lugar de estar, o nosso lugar
de nascitura mesmo. Enfim, que história, que relato muito bonito. Eu acho que você consegue finalizar no mesmo nível, com a mesma energia que nós começamos aqui essa nossa conversa. E eu queria lhe agradecer, agradecer a todas as pessoas que estiveram nos assistindo naquele primeiro momento e nesse segundo momento que nós estamos aqui. E agora, antes de mais nada, lhe agradecer não só por estar aqui, mas também por toda a sua história, por toda a sua atuação, por toda a sua militância, para que nós, negros, a geração posterior, pudesse usufruir de algum direito, né, já que muitos foram negados a você, mas que com a sua luta o Estado foi obrigado a oferecer para nós. E agradecer também pelo seu trabalho dentro da Universidade Federal do Maranhão para incluir, né, para integrar negros e negras através da sua participação na comissão de validação das cotas. Né? Eu queria, inclusive, deixar registrado aqui que o primeiro grupo de pesquisa que eu participei na vida não foi da minha área, eu sou formado em jornalismo, foi nem pedagogia, foi no grupo de pesquisa da professora Erli, o projeto Alma, como ela sempre explica, Al de Alcântara e Mar de Maranhão, reescrevendo as histórias das comunidades quilombolas de Alcântara. Foi a primeira experiência que eu tive com pesquisa e extensão e foi ali que eu entendi o que era pesquisa e o que era extensão. Então vocês imaginam por que 10 minutos antes da entrevista eu estava nervoso, justamente por isso, porque por tudo que ela representa para mim e para outros negros e negras de Imperatriz de todos os lugares por onde ela passa, porque é isso que ela fala, de onde ela chega, ela não importa quem esteja, ela vai dançar, se não tiver ninguém para dançar com ela, ela dança sozinha, onde ela chega, ela é notada, né, por toda essa história, porque ela transborda essa história, enfim, onde ela está, você vê a história em volta, as pessoas que estão em volta fazem parte e se sentem agraciados por essa história que a professora Erli representa. A professora Erli de Souza Carvalho, como ela sempre gosta de ser chamada pelo nome completo, porque é isso que ela é completa, né? Essa completude. Então, professora, queria agora deixar o espaço para você fazer os seus agradecimentos, as suas palavras finais, aquilo que você quiser acrescentar ao nosso debate. O espaço é todo seu. Muita gratidão. Isso, Ricardo. Eu sou muita coisa do Ricardo, né? Sou tia, sou mãe, né? Fui professora, continuo, né? Muita coisa, né? E de muitas de vocês e muitos de vocês que aqui estão também, nós temos tentado, ao longo da nossa trajetória, viver o que somos, mas, acima de tudo, entender, procurarmos esse movimento, né? Eu estou me virando aqui para procurar uma coisa, mas eu acho que eu não vou dar conta de falar, mas eu vou dizer para vocês. O que eu quero deixar no final dessa prosa é uma mensagem que foi muito forte na minha experiência no Rio Grande do Norte. Eu fiquei 1 ano em Natal, morei 4 meses com uma colega e depois os outros meses eu fiquei sozinha, né? E foi uma experiência incrível, porque eu morava a 20 metros do mar e tinha dia que eu olhava para aquele mar maravilhoso, verde, azul, e chorava muito. E eu queria estar de volta para casa. E eu dizia, meu Deus, tantas pessoas que gostariam de estar aqui no meu lugar, né? E eu estou aqui, me parece que eu não estou feliz. E um dia uma colega disse, Erli, você precisa viver o sentimento que está em você, né? Sem estar preocupado se está feliz, se não, né? Mas acima de tudo isso. Então, tudo que eu sou, foi constituído por muitas pessoas, muitas mãos. A minha tese última, vocês vão observar lá no repositório.ufrn, que não é um trabalho que foi escrito pela Erli, né? Então, é todo um conjunto de pessoas, de seres visíveis e invisíveis que fizeram esse trabalho, esse documento, essa experiência de permitir à criança falar o que elas contam sobre o espaço escola, né? A escola como um lugar de aprendizado, mas também entendendo a comunidade quilombola como esse lugar de aprendizado
E depois a escola não como uma ilha, mas como mais um desses espaços de aprender, de ser e tudo. E eu lembro que durante o meu percurso em Natal, que não foi nada fácil, né? Muitas pessoas foram testemunhas de tudo que foi vivenciado lá, mas eu me apeguei muito a um poema de Esmeralda Ribeiro, Ressurgir das Cinzas. E ele diz assim: eu sou forte, eu sou guerreira, né? Trago em mim a força dos meus ancestrais e trago um manto no meu coração. Nunca me verás caída no chão. E eu lembro que eu tenho muito forte isso em mim. Nunca me verás caída no chão. Não permito, né? Não admito que me vejam nessa situação, porque essa força dos ancestrais, ela é muito forte, né? Tudo que nós temos, todas as pessoas que nos constituem o que somos, as experiências que elas legam, os saberes que trazem, o carinho, a ternura com que cuidam de nós nas orações, na prece, nos momentos de emanar energias, traduzem isso. O tanto que nós somos fortes e que nunca nós vamos estar no chão, porque se nós formos nomear todos os nossos ancestrais, todas as nossas ancestrais que passam deixando essa força, é para dizer sempre: nunca me verás caída no chão, porque eu não estou sozinha. Então, se eu estivesse sozinha, logicamente que eu cairia várias e várias vezes, né? Mas eu estou com um grupo de seres, né? O Ricardo está dizendo que participar do Alma foi estar em contato com a ancestralidade dele. E eu creio que todas as pessoas que passaram no projeto Alma ficaram extremamente mexidas com essa experiência de viver a sua ancestralidade, de se encontrar na sua africanidade, de perceber que, como diz Beatriz Nascimento, a minha patrona, né, na Academia de Letras de João Lisboa, eu sou quilombo, né? Eu sou terra, eu sou transatlântica, então trago em mim essa força ancestral que não para, né? Eu lembro que eu tinha um colega, tinha não, tem um colega maravilhoso, ontem ele mandou um áudio diretamente de Mossoró, rindo que só. Erli, mulher, eu estava aqui lembrando como a gente ia para Alcântara, é, e tanta coisa que a gente vivia. Eu digo, meu Deus, essa mulher é maluca, ela é doida, como é que ela pega um monte de gente, coloca no ônibus e vai para Alcântara, né? São 14 horas de viagem para ir, 14 horas para voltar, e a gente vive tantas coisas maravilhosas lá, e depois a gente não esquece, né? Essa vivência de tudo que é pontuado lá em todas as riquezas que aquelas comunidades quilombolas legam, né? Então, assim, essa coisa de ter o quilombo dentro de nós, de ter a terra dentro de nós, a ancestralidade, é que nos permite sermos militantes, né? E de muita força, né? De muita axé, de muita resistência, né? Então, essa pessoa dizia assim, ali, eu acho que tu está no 220, né? E eu digo, que bom, né? Bom saber, mas não estou só, né? Então, esse não estar só é que nos permite é, esse dedo de prosa, né? Essa prosa em movimento. E o Domingos, eu só tenho a agradecer a você. Você sabe o tanto do meu apreço, do meu carinho por você, né? Eu considero realmente um filho, um filho, é, não sei se seria intelectual, mas seria, porque quem sou eu, né? Diante de tanta sapiência que eu admiro demais a sua construção. Mas, assim, um filho de todos os sentidos, né? De pensar a vida, de construir esse espaço de liberdade através daquilo que é pensado diariamente para um ser humano, e você está ali se renovando como uma fênix, né? Como uma águia que renova as suas unhas, né? Para alçar voos, mas está sempre em busca do sol. E eu entendo que cada uma de nós precisamos fazer esse movimento de buscar o sol da sabedoria, o sol da luz,
o sol daquilo que é bom, da dignidade, dos direitos humanos, né, vivido para todos, não apenas para quem é vítima, né, mas para todos e todas. Estamos aqui à disposição para qualquer contribuição que qualquer uma de vocês queira, né? Estamos aqui, tá? Então, eu acho que é isso. E só gratidão, a palavra que me vem nesse momento é de gratidão. Profa, eu que tenho que agradecer por todos os aprendizados que eu tive junto com você, que foi isso que enfim, me ajudou a me construir como pessoa. Enfim, não precisa ser filho intelectual, eu me sinto filho, já tá bom, já é o suficiente. Ser filho, ter uma mãe como essa, né, é um prazer enorme. E eu queria aproveitar aqui e agradecer, então, mais uma vez, a todos e todas que estiveram assistindo a gente aqui nesse momento. Enfim, eu tô naquele momento assim de, sabe, o corpo tá transbordando a energia que veio daí dessa conversa. Então, assim, eu tô mega feliz. Essa é uma ideia que eu tive de ter 10 lives falando sobre pessoas do universo cultural, né? E aí a professora Erli vem aqui como esse exemplo de mulher agora. E eu quero repetir para me corrigir o detalhe que eu esqueci anteriormente, que é professora do curso de pedagogia da UFMA, coordenadora do curso de pedagogia, professora do mestrado em práticas educativas da UFMA, e presidenta do Centro de Cultura Negra e Negro Cosme e imortal da Academia João Lisboense de Letras, né? Eu tinha esquecido anteriormente, então quero reforçar. Ela é isso e muito mais, é muito mais grande, a envergadura dela é muito maior que tudo isso. Então, que queria, então, enfim, como as outras pessoas colocaram aqui, dizer também que estou com saudade dos abraços da professora Erli, de todo mundo, mas o que a gente pode deixar é um abraço virtual nesse momento, quando passar a pandemia, a gente vai voltar a se abraçar. Então, nesse momento que nós estamos na pandemia, por favor, se puder, fique em casa. Se tiver que sair, use máscara e vamos nos cuidar muito nesse momento e cuidar um do outro também, que eu acho que a gente precisa. Era isso. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu estou feliz. E a professora Erli, por favor, professora, se despeça, fique à vontade. Tá, eu quero deixar um beijão para minhas Dandaras do Mato, para a Kessia, para os dois Ricardos que aí estão, Adriano Borges, né? Todo o povo que está presente nesse momento, muito bom ter vocês conosco, né? E, claro, a gente vai deixar um abraço negro, né? Vamos cantar? Um Vamos lá. abraço negro, um Negro, um sorriso sorriso negro, negro, traz traz felicidade, felicidade. negro Negro sem sem medo, abrigo, fica sem fica sem sossego, sossego. negra é a Negra é a raiz da verdade, liberdade. negra é a raiz da liberdade. Ô, gente, muita gratidão, tá? Domingos, gratidão, todas as pessoas que estão conosco nessa noite, gratidão. Gratidão Eu a que vida. agradeço. Um abraço Beijo, forte para todos Veríssimo. vocês aí a Veríssima que está nos dando um abraço negro. Gente, é difícil se despedir, né? Enfim, mas eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês e convidá-los a assistirem a live da próxima quarta-feira. Toda quarta-feira eu estou aqui com um convidado, uma convidada especial para a gente falar sobre arte, sobre cultura, sobre vida, né, que a gente está precisando nesse momento. Então, agradeço vocês que estiveram com a gente aqui hoje. E quarta-feira nós temos um encontro marcado aqui novamente. Professora, um beijão grande para você e um beijo para todo mundo. Até quarta-feira, gente. A gente se encontra. Tchau, tchau. Beijo, gente. Saudade de vocês. Laina, obrigada, Laina. Soninha. Que bom. Muito bom.